Boa tarde, vamos entrando. Essa é a live Jornada com Deus e nós vamos estar aqui juntos por about a minute of um pouquinho mais. Nós vamos estar aqui por meia hora, 40 minutos estudando a palavra de Deus. Boa tarde, Deise. Oi, Dani. Boa tarde. Oi, Carmen. Deus te abençoe, querida. Shalom, Deise. Que coisa boa, né? A gente poder ter um tempo aqui para estudar a palavra. E nós vamos, então, estar estudando um texto bem interessante hoje, que está em 1 Crônicas 4, ok? Mas eu vou aguardar um pouquinho mais. Ah, você é a pastora Denise, Deise. É outro Instagram, que legal. Que joia, amém. Seja bem-vinda mesmo. Boa tarde, Ana. Cássia, seja bem-vinda. Vamos entrando. Essa é a nossa sala de estudo da Palavra de Deus. Você tá mesmo, hein, Carmen? Sumidinha. Como é que tá a turminha? Mas a gente vê fotos, né? A gente sabe que vocês estão bem, graças a Deus, né? Ô Miriam, boa tarde, seja bem-vinda. Glória a Deus, que o pessoal tá entrando, daqui a pouquinho o resto vai chegando, né? Hoje, queridos, nós vamos estar falando sobre Tereza Cohen. Boa tarde, minha linda, seja bem-vinda. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre Jabes. Está em 1 Crônicas, no Novo Velho Testamento, né? 1 Crônicas, capítulo 4, e nos versículos de 9 a 10. Amém? Boa tarde aí todo mundo que está entrando, Fábio, Cláudia, a Rádio da Casa, que já está aí conectado com a gente, sejam bem-vindos, Alexandra. Ah, Senhor da glória, tem misericórdia, hein, Carmen? Vamos estar orando, viu? Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, não é possível que esse Covid ainda tá pelas beiras, né? Ainda tá causando problema. Que Deus abençoe, que eles melhorem logo, viu, querida? Pessoal, então vamos lá. Hoje, então, nosso dia de estudarmos a palavra de Deus na live Jornada com Deus. E eu quero estar falando para você hoje sobre um personagem muito interessante. Interessante porque ele não aparece. Ele apareceu e sumiu. Ele é um personagem que tinha tudo para não existir, tinha tudo para dar errado. Ele é um personagem que a gente pode falar de um aborto que não deu certo. Uma pessoa que era fadada à destruição, à humilhação, fadada à vergonha e à derrota, né? Então hoje nós vamos estar lendo, inclusive eu preguei sobre essa mesma palavra que eu vou estar passando para vocês. Eu sei que alguns já podem ter ouvido essa palavra, mas ela é muito importante, muito interessante, porque às vezes a gente pensa, por que será que essa pessoa ou essa situação está registrada na Bíblia? Tudo que está na palavra de Deus tem um porquê para nós, né? Tem sim. Então Deus tem alguma coisa que Ele quer nos ensinar, amém? Aí a Lindy, a Rose que chegaram, boa tarde. Então vamos lá, pessoal. Jabes, segundo diz a palavra, em 1 Crônicas 4, do versículo 9 ao 10, fala o seguinte: foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó Senhor, tomara que me abençoasses e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão
e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Então nós vemos aqui 3 versículos. Foi uma oração rápida, foi uma oração assim relâmpago, mas uma oração com fé. Uma oração pequena que teve uma resposta imediata. Queridos, nós estamos vendo aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, dos versículos 9 a 10, 9 e 10, aliás, são só 2 versículos, 9 e 10, né? E se você pegar 1 Crônicas, capítulo 1 até o capítulo 9, só tem genealogia lá, né? A gente sabe que essas pessoas da genealogia, elas fizeram a história de alguma maneira, mas muitas pessoas fazem a história assim rapidinho. Você está fazendo a história também da sua família. Você casou, ou está esperando casar, ou já tem netos, e assim esses nomes fazem a história da tua família. Agora, aqui que nós vemos em 1 Crônicas, do capítulo 1 ao 9, são 600 nomes, segundo os historiadores, porque eu mesmo nunca contei, mas tem 600 nomes aqui. E todos eles é assim, fulano que é filho de ciclano, que é filho de Beltrano, blá, 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 da tribo tal. Jabes foi o único que não se fala nem de quem ele é filho e nem quem ele foi pai de alguém. Fala, pelo contrário, o que ele fez, o que ele representou, ou seja, o que nós vemos aqui no meio de tanta genealogia, ou seja, no meio de tanta gente, há um destaque nessa narrativa. Nós estamos vendo que Jabes foi uma pessoa tão especial para Deus que ele quebrou a rotina da genealogia. Toda genealogia vai do nome do pai, do filho, do neto, do bisneto, do tataraneto e assim por diante. Mas no caso de Jabes, não. O nome dele foi mencionado como alguém que fez a diferença. Amém? Tá me entendendo? Vocês podem participar, tá? Então, isso é muito interessante do ponto de vista que de tudo, né, de todos que estavam ali, Jabes não foi mais um na multidão. Ele foi alguém específico, aquele que nasceu com uma maldição no próprio nome dele. A Bíblia diz aqui que a mãe de Jabes colocou esse nome nele porque Jabes significa porque com dores o dei à luz. Olha, sinceramente aqui falando, eu tive filhos de cesárea, graças a Deus, aleluia. Que eu nem sei se eu dava conta de ter filho de parto normal, né, gente? Agora, minha avó teve 8 filhos de parto normal. Minha mãe teve 5 de parto normal. Tem mulheres que têm 19 filhos de parto normal, né? Agora, se você conversar com cada uma dessas mulheres, nenhuma delas vai falar que o parto foi indolor. Todo parto normal tem dor, especialmente naquela época que não tinha a peridural, como tem hoje. Então, como que você pode pensar que uma mãe olha para um bebezinho e coloca o nome de você me fez sofrer? Exatamente, Selminha, como que uma mãe pode botar um nome desses no filho, né? Então, quer dizer, esse menino, o nome dele já carregava um peso do sofrimento da mãe dele, certo? Porém, bom, na verdade a gente não sabe direito a história, porque aqui temos 2 versículos apenas que só nos fala o que deu depois. Mas eu imagino, né? Porque eu gosto de fantasiar as coisas assim na minha cabeça, eu fico imaginando como que deveria ser a vida dessa pessoa, né? Imagina se ele carregando esse sofrimento, carregando este nome. Vai, Carmen, é sempre nesse horário de quarta-feira, tá bom? Ele
Imagina, ele é chamado de aquele que fez a mãe sofrer. Então nós vamos imaginar os bullying que esse menino sofreu, não é verdade? Você imagina ele crescendo. Imagina quando ele estava na escola, primeiro dia de aula. Vamos apresentar aqui um por um, né? Como é teu nome? Eu sou José. Ah, eu sou Maria. Eu sou João. Eu sou aquele que fez a minha mãe sofrer. Oh, meu Deus do céu. Não é fácil, é? Talvez você tenha crescido com um nome que você não se agradou. Eu mesmo não gostava do meu nome quando eu era criança. Né? Meu pai quis homenagear minha avó, que é uma fofa, que eu amo de paixão, mas não era o nome que eu queria ter. Mas na minha geração, era uma geração de Priscilas, Patrícias, Cláudias. E eu era Iracema. Então esse nome não me dava muita firmeza, muita segurança. Então eu como que me associo um pouco com Jabes, entende? Eu entendo o que ele passou. Porque este nome, muitas vezes o nome, no geral, né? Muitas vezes, mas no geral, o nome vai definir quem a pessoa é. E a pessoa, ela começa, ou ela é super de bem com esse nome, ou ela é super de mal e insegura com o nome. Alguém de vocês aqui já tiveram alguma experiência assim? Ou nasceram com um nome que não soava bem aos teus ouvidos? Eu fui bullying na escola por causa do meu nome. Um dia eu conto a história. Mas nesse caso aqui, era interessante, né? Porque ter filhos era sinônimo de dor. Tanto que o próprio Deus, ao castigar Adão e Eva, disse... Você também, Nilo? Deus falou que a mulher teria filhos com dor. Então o fato dela ter tido dor ao ter Jabes não justifica ela ter colocado um nome amaldiçoado no filho. Então para a gente poder entender o contexto dessa história, é importante entender que no Oriente Médio o nome era tudo. Se aqui para nós do Ocidente, igual a Denise gosta do nome dela, né? É um nome lindo. Eu já não gostava, Nilo também não. Mas não é que define a gente, porque o nome no Ocidente não é tão importante como é no Oriente. E lá no Oriente, como é em Israel até os dias de hoje, o nome fala quem é aquela pessoa. Ele é luz, ele é justiça, ele é paz, Deus é o meu juiz, Deus é a minha testemunha. Esses são os significados de vários nomes. Mas Jabes era aquele que faz a mãe dele sofrer. Então você imagina ele na rua, passando e as pessoas falando, ah, lá vai aquele que faz a mãe dele sofrer. Que homem vai querer, que pai vai querer um homem desse para sua filha? Eu vou dar a mão da minha filha para aquele que fez a mãe dele sofrer? Vocês estão me entendendo aqui o contexto da história? Veja bem que situação que esse Jabes entrou. Não era fácil para ele. Como eu sei que não é fácil para muitas pessoas aqui. Mas Jabes foi escolhido por Deus para fazer a diferença. Por que que Deus não escolheu o Joãozinho, a Mariazinha, para fazer essa diferença? Foi exatamente porque Deus queria mostrar que o nome da pessoa não vai dizer o que Deus pensa dessa pessoa. Porque o que define a pessoa não é o seu nome. E isso eu aprendi na minha própria vida. O que define a pessoa é a fé dela. É o desejo dela de ter uma aliança com Deus. E chamar o verdadeiro Deus dentro da história, dentro da sua vida. Então, queridos, Jabes deve ter vivido não sei quantos anos sofrendo com este nome. Até o dia que ele decidiu, chega, não quero mais, não vou mais. Apesar de que ele tinha tudo para dar errado, né?
porque ele já era amaldiçoado já de cara por aquele nome, cresceu escutando que ele fazia a mãe dele sofrer, até o dia que ele falou, chega, não quero mais, basta, eu vou orar, eu não consigo mais viver assim. O versículo 10 você acha a oração de Jabes. E essa oração de Jabes contém 6 passos que eu quero falar para você hoje, de como você vai expandir o seu território. Amém? O que significa expandir o território? Significa você sair da sua zona de conforto, você sair da maldição, você quebrar maldições, uma mudança de sorte. Significa conquista e vitória. Amém? Então nós vamos hoje entender quais são esses 6 passos de uma oração simples, de uma oração pequenina, carregada de fé, mas uma oração que deu a Jabes a vitória dele. Amém? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que não é a sua competência, não são os seus talentos, a sua inteligência, não é também a sua família, da onde você veio, seus estudos ou quanto de dinheiro você tem. Tudo isso é legal, ok? Nós não estamos menosprezando nada. Tudo é muito legal, mas o que irá mudar realmente a sua vida é o favor de Deus. Amém? Você que está aí na Rádio da Casa, comente aí com a Claudinha no Instagram, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem por causa de nome, muitas pessoas sofrem porque cresceram numa família pobre, não tiveram educação, não conseguiram ir para uma faculdade, ou os pais os violentaram, machucaram, foram pesados para ele, e essa pessoa foi crescendo com insegurança, foi crescendo com dores, né? Foi crescendo sendo bully, sendo perseguido, até mesmo dentro da própria família. Então, queridos, assim, se eu fosse falar aqui, que eu não quero entrar muito na minha vida, mas eu passei por bullies dentro de casa, e quantos que eu converso foram até sexualmente violentados dentro de casa. Então eu quero que você ouça essa oração de Jabes nessa hora, e que você possa entender que não precisa muito para você tocar o coração de Deus, que você possa entender que Deus tem uma mudança de sorte para a tua vida, porque Ele te ama, amém? Assim como Ele amava a Jabes, assim como no meio dessa genealogia de 600 nomes, Ele foi o único que se destacou para que nós pudéssemos também nos destacar, amém? Ontem foi Jabes, hoje é você. Ontem foi ele que estava passando por tudo isso, mas que alcançou o favor de Deus. Hoje é você que pode estar passando por várias humilhações, mas também vai alcançar o favor de Deus. Aleluia. Então nós vamos ver aqui que Jabes, ele não estava mais invocando a mãe e o pai. Talvez Jabes passou a infância falando: mãe, mas por que você me botou esse nome? Mãe, mas por que? Buscando respostas no homem. Eu passei vários anos perguntando ao meu pai: por quê? Pegar um bebezinho pequenininho, querer homenagear a avó de tudo que é lado. Entendeu? Os nomes de 500 anos atrás. Para que isso? Mas era minha consciência, minha cabeça. Né? Pequena ainda, imatura. Às vezes você passa aí a tua vida tentando tirar resposta de homens, de pai, de mãe, de irmãos, do patrão, do marido, quando na verdade, queridos, nós precisamos invocar ao Deus Todo-Poderoso, amém? Só o Senhor pode mudar a nossa sorte. Nós não temos que invocar santos, nós não temos que invocar o azar, murmurar: ó vida aos céus, por que eu sou assim? Por que eu nasci desse jeito? Se você não está satisfeito com o que você é ou a forma que você nasceu, em nome de Jesus, invoca ao Deus Todo-Poderoso, amém? Então nós vamos correr aqui nos 6, nós vamos correr aqui nos 6 passos dessa oração. E o primeiro passo dessa oração foi que Jabes invocou o nome do Deus de Israel.
Então Jabes já acertou de cara, ele invocou o Deus certo. Não invoque por aí coisas que estão dizendo para você que vão responder. Não vá atrás de profecia, de profeta daqui e dali para falar o que você tem que fazer na sua vida. Não vá buscar no livro de autoajuda do Pirilim Parará, para que é o mega coach do momento para resolver a tua situação. Busque no Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que o Deus de Israel é o Adonai, o Elohim. Ele é o Deus de toda a terra. Queridos, olha isso. O Criador do céu e da terra é o teu Senhor. Amém? Ele pode te responder. Invoca o nome do Deus de Israel. Invoca o El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O nome dele é Torre Forte, queridos. Ele é força. Para ele corre o justo no dia da angústia. Aleluia. Ele tem um nome bendito sobre todo nome. O nome Adonai, que quer dizer o Senhor é mestre, o meu dono, ele é o meu rei, é isso que Adonai quer dizer. Ele é o El Elyon, oh aleluia, ele é o Deus altíssimo, tremendo, em nome de Jesus. Ele é o Jeová Makadesh, porque o Senhor é santo, Deus é santo, e ele merece todo o teu louvor, toda a tua adoração. Querida Carmen, bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça, amém? Porventura, havendo ele ouvido, não vai te atender? Se você orar ao Deus Criador de todo o céu e de toda a terra, aquele que te formou à imagem e semelhança de Jesus Cristo, ele te ama. Então invoque a pessoa certa, invoque o Deus Criador de todas as coisas. O Deus de Israel é o nosso Deus, amém? Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, ele pediu a bênção de Deus. Então a bênção do Senhor, como diz Provérbios 10:22, ela enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Tem pessoas que têm medo de pedir a bênção. Tem pessoas que não sabem pedir a bênção. A pessoa fala assim, eu não vou incomodar Deus. Deus tem tanta coisa para fazer, Deus vai se importar com a minha vida. Querido, se a bênção do Senhor não for conosco, nós estamos lascados. Pede a bênção do Senhor. Não pense que você não é merecedor da bênção, porque a palavra de Deus diz que a bênção seguirá os que creem. Se você crê, essa bênção vai adiante de ti, vai atrás de você, vai dos teus lados, vai acima de você e vai dentro de você. Essa bênção te protege, essa bênção te guarda, essa bênção abre caminhos, abre portas. Então, Jabes pediu a bênção de Deus. Lembre, nós estamos falando aqui de uma pessoa que se sentia amaldiçoado por causa do nome dele, amém? Para nós brasileiros pode não, mas um nome não é tanto assim, mas naquela época sim, naquela época como até os dias de hoje, o nome fala quem é a pessoa, e ele foi apontado na rua como aquele que faz a própria mãe sofrer. E nós podemos, apesar das maldições, apesar das lutas da vida, apesar de termos sido apontados como um derrotado, você pode pedir ao Senhor que te abençoe, porque Ele está pronto para te abençoar. Misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida, amém? Ele é o Deus que é misericordioso, fiel, e Ele não nega bem algum aos que andam em retidão. Aleluia! Em terceiro lugar, muito importante esse terceiro passo da oração de Jabes, é explicar as bênçãos que você quer. Amém? Ele disse que o Senhor alarga as minhas fronteiras. O que quer dizer isso? Queridos, quando você está numa rua estreita, quando você está num caminho estreito, você não tem muita opção,
né? Você está meio que preso, amarrado. Não tem opção. Não. A vida de Jabes era desse jeito, não tinha opção. Ele era conhecido na cidade como o cara que fez a mãe dele sofrer. E mãe é uma figura muito importante, a vida inteira foi. Então como que um homem que faz a mãe sofrer vai prosperar nessa vida? Não prospera. Então você precisa explicar as bênçãos. Obrigada, Nilo, por escrever aí. O pessoal vai seguindo aí, ó. Explicar que bênção você quer. Jabes queria prosperar. Ele queria sair da cerca. Ele queria sair das limitações dele. Ele queria ser respeitado. Porque um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, ela é respeitada. E não tem nada de errado em pedir a Deus que você seja próspero, que você seja respeitado. Talvez a sua oração de Jabes é pedir a bênção do Senhor para você sair do aluguel. Você quer sair da casinha, você quer uma casa própria. Talvez a oração seja sair da dívida do cartão de crédito, ou de parar de ter o cobrador, o fiscal na tua porta te batendo, tá devendo taxas, né, impostos. Ou vive num emprego aqui, outro emprego ali. Ser específico, muito bem, Renata, ser específico com a bênção que você está pedindo, porque tem gente que não sabe nem pedir. A pessoa quer um carro, Senhor, me dá um carro. Mas que carro você quer? Deus é detalhe. Querido, vocês já olharam para a natureza? Pelo menos hoje. Olha a variação de verde que tem. Olha a variação de azul do céu, do mar. Tem dia que tá verde, tem dia que tá azul. Olha a variação de peixes, de animais, de flores. A variação de cheiros dessas flores. Deus é Deus de detalhes. O universo foi criado por Deus com detalhes. Olha para nós, ninguém na face da terra tem uma digital igual a outra. Eu e você, nós não temos igual. Cada um tem uma digital diferente. Dos bilhões que já habitaram na Terra e os bilhões que estão habitando agora. Ninguém é igual a ninguém. Nem a zebra tem uma zebra igual a outra. Até as listras das zebras são diferentes. Isso é um Deus de detalhes. E aí na hora que você vai orar, você fala, Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um emprego. Eu preciso de um emprego. Mas que emprego que você quer? Que profissão que você quer? Amém, pastor Magnus. Estamos memorando para o Senhor estender as estacas, aumentar o território do ministério brasileiro. Então, peça com detalhes. Fale com Deus o que verdadeiramente você quer. Converse com Deus como se conversa com um amigo. Amém? Converse com Deus como se fala para um amigo, para sua amiga. Para o seu amigo você não falaria? Eu tô querendo casar, eu quero um cara assim, assim, assim. Eu tô querendo uma casa, eu quero uma casa desse jeito, quantos quartos, uma área verde atrás, piscina ou não, garagem ou não. Não fala, fala com Deus. Mostra para ele o que você quer. Querido Jabes, a bênção que ele queria era ficar rico. Eu quero enriquecer, Senhor. Porque na cultura do Oriente Médio, só quem tinha muito gado era respeitado. E ele queria sair da casinha. Ele queria sair daquele quadrado de aquele que fez a mãe sofrer. Da maldição do nome dele. Especifique para pedir a Deus. Amém? Aleluia. A palavra de Deus em Mateus 6:6-7 diz assim, que nós não sabemos pedir, que quando você entrar no seu quarto, você fecha a porta, ajoelha, e o Deus que te vê em secreto, ele vai te ouvir, e lá você fale tudo, ore ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Seja criativo na sua oração, querido. Não fique orando a mesma blá blá blá, parece que está rodando um terço lá. Até Deus fica cansado. Nossa, que oração cansativa. Seja verdadeiro, seja autêntico. Amém? No seu relacionamento com Deus. Foi isso que Jabes fez. Senhor, chega, não aguento mais. Eu quero ficar rico. Porque eu enriquecendo, meus irmãos vão me respeitar. Eu enriquecendo, minha família vai me respeitar. Amém? E ele conseguiu o que ele pediu.
Em quarto lugar, proteção. Ele pediu que seja comigo a tua mão. Então o quarto passo da oração de Jabes foi pedir por proteção. Porque se Deus não for comigo, eu não quero ir, você quer ir? Se eu prosperar sem Deus, eu tô lascada. Porque eu vou ficar muito orgulhosa. Não é verdade? E é verdade. E sabe de uma coisa? Se você prosperar sem Deus, vai ser temporário. Não vai durar nada. As pesquisas mostram que quem ganha na loteria, assim, a maioria, tá? 99% ganha na loteria, volta a ficar pobre depois de 5 anos. No máximo 5 anos. Por quê? Porque ele ficou rico sozinho. Aí fica vaidoso, fica soberbo, fica egoísta, entendeu? Gasta sem pensar, acha que nunca mais vai ficar pobre, que tem dinheiro demais, eu nunca vou perder. É uma falsa segurança. Muito dinheiro sem Deus é falsa segurança. Prosperar sem Deus, quanto mais dinheiro você tem, você já viu quanto mais amigo falso você tem também? São os fake amigos. Na hora que você tá sem nada, na hora que você perde o dinheiro, cadê os amigos? Não é verdade? É exatamente isso. Na hora que o cara ganha um monte de dinheiro, seja no trabalho dele que deu super certo, vendeu uma casa, ficou aí com bastante dinheiro, chove de amigos. Nós precisamos de Deus para nos dar a sabedoria e nos proteger dos maus amigos. Moisés falou com o Senhor em Êxodo 33:15. Se tu mesmo não fores comigo, não nos faças subir. Se a tua presença não for comigo, eu não saio desse lugar. E eu falo a mesma coisa para o Senhor. Pai, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou me aventurar a fazer algo, um negócio, ou até mesmo na obra de Deus, se Deus não confirmar. Amém, queridos? Então busque proteção. Busque a proteção do Senhor. Em quinto lugar, a oração de Jabes foi: que me preserves do mal. Olha que interessante. Queridos, o pecado mora ao lado. A gente já sabe disso, né? Quanto mais em destaque estamos, quanto mais fama alcançamos, mais riqueza, sucesso, você vai ter mais facilidades. E com isso, mais inveja e perseguição também. Então, Jabes pediu a proteção e pediu que Deus o preservasse do mal. Isso é uma via de duas mãos. Proteger dos inimigos, como também se proteger de si mesmo. Como eu falei, se a bênção de Deus não for com a gente, não adianta nada a gente ter o que a gente quer ter. Porque nós vamos cair no nosso próprio engodo, na nossa própria, orgulho, acha que é poderoso. Porque o ser humano, o coração do homem é enganoso. Não é muito difícil da gente entender isso, certo? Então eu quero ler para você o que o Salmo 140 nos diz. Fala das armadilhas que os inimigos colocam no nosso caminho. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente. Sob os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham em me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-se uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, acode, Senhor, à voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força minha salvação. Tu me protegestes a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, ao ímpio os desejos deles. Não permitas que vingue o seu mau propósito.
Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas. Aqui ele está até pesado de palavras. O salmista pede para que eles sejam atirados ao fogo, lançados ao abismo, para que não mais se levantem. Porque os inimigos se avolumam. Quanto mais destaque você tem, mais você tem inimigos. E isso em qualquer área, viu, queridos? Isso em qualquer área das nossas vidas. Pode ser profissional. Quanto mais feliz você mostra no seu casamento, na sua família, mais inimigos você tem, mais invejosos você levanta. Pode ser no teu ministério, vai ter gente dentro da igreja querendo puxar o teu tapete, infelizmente. Então, Jabes sabia que ele ia enfrentar uma resistência, porque ele sempre foi aquele que todo mundo riu da cara dele, que todo mundo bullying ele, que todo mundo falou o que quis e ele sempre com a cabeça baixa porque ele era inseguro por causa do nome dele. Então hoje ele está pedindo a Deus que o prospere, e quando me prosperar, Senhor, me protege e me livre também de mim mesmo, dos meus inimigos. Porque Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Isso é uma palavra para nós, é a nossa altivez, é a nossa soberba que precede a ruína, a queda. Amém? Então peça a Deus que te preserve do mal de outras pessoas, de terceiros, mas também do mal que sua própria mente, seu próprio coração enganoso pode provocar quando você estiver vivendo as bênçãos que você está pedindo ao Senhor, quando Deus mudar a tua sorte. Amém? E em sexto lugar, Jabes fala: Senhor, me livre da aflição, de modo que eu não venha passar pela mesma aflição. Chega de tanta aflição na minha vida. Tem gente aqui que já sofreu demais. Tem pessoas aí na rádio da casa, como também aqui na live Jornada com Deus, na live da vida também, nas igrejas, que tem sofrido aflições, passa ano, vem ano, passa ano, vem ano. Peça ao Senhor que te livre da aflição. Jabes estava consciente da aflição que ele viveu desde o dia que ele nasceu, em receber um nome amaldiçoado. Muitos pais amaldiçoam os filhos no ventre, e o filho nasce e nem sabe disso, né? Porque depois o pai talvez venha se converter e nem lembra, a não ser que, né, a pessoa ore para que o Espírito Santo traga lembrança e seja quebrado aquela maldição. Mas às vezes não quis engravidar, não estava feliz naquele momento da vida dela. E ela faz o quê? Amaldiçoa aquela gravidez, amaldiçoa aquela criança e não pede perdão. E aquela criança cresce e as coisas não dão certo na vida daquela pessoa. Ela é um adulto já, mas ela não consegue ser feliz, ela não consegue se sentir amada. Por quê? Porque houve uma palavra contrária àquela criança. Queridos, é muito importante que você, ao orar, entenda que podem ter existido coisas na sua vida, mas peça ao Senhor, Ele é poderoso para te livrar de toda a aflição. E outra, muitas pessoas saem da aflição, saem daquela situação de vergonha, de pobreza, de miséria, mas não sabe lidar com a situação e volta de novo, como eu acabei de falar, pessoas que ganham dinheiro dali a alguns anos está pobre de novo, está jogado de novo na mesma aflição. Então Jabes aqui está falando: Senhor, eu não quero mais viver esta aflição, me abençoa de forma que eu não caia no mesmo lugar que eu vim desse lugar. Eu vim da miséria, eu vim da humilhação, eu vim da pobreza, eu vim da violência sexual, eu vim de um casamento destruído, eu vim da viuvez. Que eu não caia nessa mesma aflição, Senhor. Que eu não caia nesse mesmo lugar, Senhor. Amém, queridos? Eu não vou ficar prostrado. Eu não quero mais ganhar para depois perder,
Porque muitos podem ter ganhado e depois perdido. Muitos podem ter entrado numa sociedade e foi roubado e não quer mais fazer sociedade, não quer mais abrir uma empresa, porque tem medo de ser roubado de novo. Peça ao Senhor que você não caia mais nesta aflição. Me livra, Senhor, da aflição. Me dá sabedoria para dirigir minha vida daqui para frente, para não viver mais essa aflição. E a aflição aqui você pode também colocar o nome de ansiedade. Há pessoas que estão ansiosas porque não sabem se vão conseguir, se não vão conseguir. Em nome de Jesus, peça a Deus para arrancar isso de dentro de você e você não tenha mais essa aflição, essa ansiedade, em nome de Jesus. Salmo 25, 16 e 18 diz: volta-te para mim, Senhor, e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração e tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e os meus sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Que você possa fazer esta oração, esta pequena oração de Jabes. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, apesar do seu nome. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Ela deve ter sofrido mais do que sofreu com os outros. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Senhor, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia, glória a Deus. Queridos, Deus está com os braços dele estendidos para nos abençoar. Ele tem desejo de te abençoar. Hoje eu vim trazer essa palavra porque muitas pessoas acham que Deus não está mais no negócio de fazer milagres, porque a situação no mundo está tão difícil e a gente é tão massacrado com notícias ruins, com vírus daqui e dali, com novidade de vírus aí que está chegando, com crise financeira, com crise na política, mas Deus continua no mesmo lugar. Ele continua assentado no trono dele. E os pés dele na terra, porque é o estrado dos pés dele. E os olhos dele caminham por toda a terra para ver o que o Filho do Homem faz. Se ele bate o olho em você e te vê confiante nele, e te vê exercendo a tua fé, e te vê orando, confiando como Jabes confiou, que aquela vida miserável que ele estava levando até então, ele ia ao Deus que tudo pode, ao Deus de Israel, e mudar a sorte dele, e ele viveu o milagre dele. Deus concedeu tudo o que Jabes pediu. Ele também concederá ao teu coração, se tão somente, em primeiríssimo lugar, você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aí sim, como filho de Deus, você pedirá e ele te ouvirá. Amém? Se você ainda não teve um encontro com Jesus, peça a ele agora. É muito simples, é muito fácil. Peça a Jesus para entrar no teu coração. Peça a ele para ser o Senhor e Salvador da tua vida. Peça para que o Senhor escreva o teu nome no livro da vida. E agora, a partir de então, você pode pedir a Deus o que quiser e vos será feito. Porque foi essa promessa que Jesus disse: tudo que pedir, dizer o meu nome ao meu Pai, eu vos farei, ele vos fará, para que meu nome seja glorificado na sua vida. Deus quer, através da tua vida, glorificar o nome do Filho dele, Jesus Cristo. Para isso você tem que ter ele como Senhor e Salvador, amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos entregar agora cada vida aqui no teu altar. Paizinho, eu oro pelo Max, ó Deus, para que hoje o Max tenha um encontro com o Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor toque a vida dele, que o Senhor o cubra. Senhor, nós queremos cobrir o Max de oração,
que ele receba a cura, Senhor, da paralisia dele. E ele venha, Senhor, a experimentar este Deus de milagres, esse Deus poderoso. Ah, Criador dos céus e da terra, que formou o Max no ventre da sua mãe, para que ele um dia tivesse um encontro com o Senhor. Nós profetizamos a cura do Senhor sobre ele, a salvação do Senhor sobre ele, que ele sinta uma alegria que ele nunca sentiu, Senhor, de saber que o Senhor é com ele, independente da condição física dele. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode tocar aquela vida. Senhor, eu oro por cada um da live aqui, eu oro, Senhor, pela Denise, pela cirurgia dela. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe a recuperação dela. Eu oro pela Ângela também, que ela esteja recuperando esta cirurgia dela. Por cada um aqui, Senhor, pela família da Larissa, que está passando pelo Covid, ó Deus, cobre com teu sangue a vida do Lucas. Pai, guarda esta família, livra do mal, livra, Senhor, e que eles saiam desse vírus, Senhor, de forma sobrenatural. Senhor, eu abençoo cada um, que nós possamos, Senhor, a exemplo de Jabes, orar, Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, que a riqueza, Senhor, em todas as áreas, que a mão de Deus esteja conosco, nos dando sabedoria, que o mal não consiga nos tocar e que nunca mais, Senhor, os teus filhos passem pela aflição. Queridos, eu quero que em nome de Jesus você ore aí da tua casa. E ontem, como eu falei, foi Jabes que passou por essa aflição. Hoje é você, hoje sou eu. Você quer expandir o território da tua vida? Você quer uma mudança de sorte? Como eu falei, o primeiro passo é aceitar Jesus, né? Eu sei que muitos aqui têm o Senhor Jesus na sua vida. Aí sim você poderá clamar, né? Porque agora você é filho, tem direito de filho. Então clame, ó Senhor, diga: eu não quero mais viver uma subvida, Senhor, de zombarias, de derrotas, de tristeza, de incertezas, de dívidas. Invoque o nome de Yeshua, em nome de Jesus. Peça a bênção de Deus, que Ele te abençoe. Você é merecedor da bênção de Deus, porque o Filho dele morreu na cruz por você. Então peça a bênção do Senhor, mas peça com detalhes. Fale com Deus o que você quer que Ele alargue na sua vida, o que você quer que Ele faça na sua vida. Peça a Deus a proteção para você não cair no engano mais, para você não ser mais prejudicado. Peça ao Senhor que te preserve do mal contra você mesmo, para que você não caia no seu próprio engano. Peça a Deus que te livre da aflição e que nunca mais você venha cair nesta mesma aflição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um aqui e que nós andemos como Jabes, Senhor, que nós tenhamos a ousadia, que o Senhor responda a oração dos teus filhos. Senhor, eu oro também pela Reagan e a Taylor, Senhor, essas duas crianças que estão enfermas. Cura, Paizinho, abençoa. Nós quebramos agora o efeito dessa enfermidade. Nós ordenamos ao espírito de enfermidade que saia agora dessa casa e deixe o corpo dessas crianças agora em nome de Jesus. E nós louvamos o teu nome já pela resposta que o Senhor já está trazendo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, fique firme, amém? Ore com fé, uma pequena oração de fé pode muito quanto aos seus efeitos. Em nome de Jesus, pessoal aí da rádio, Deus abençoe, que vocês tenham um dia maravilhoso. Aí tem gente do mundo inteiro que assiste a rádio e eu fico muito feliz que você conectou aqui com a Jornada da Vida. E você... Jornada com Deus, eu misturando os nomes tudo, da Live da Vida, Jornada com Deus. Deus abençoe, queridos. Boa tarde, um dia abençoado. Isso mesmo, Rose, um início de tarde maravilhoso para todos, viu? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos aqui. Tchau, tchau.